Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma resenha literária em algum lugar do jardim, que traz esse título porque partimos do pressuposto de que toda casa sem livros é como um jardim sem flores. Então, a cada semana, em algum lugar do meu jardim, eu trago uma flor da literatura espírita, da minha estante espírita. No primeiro momento, a gente conversa aqui um pouquinho. No segundo momento, entra aqui na nossa sala o querido Silvio Mariano, o querido pesquisador, documentarista espírita, onde ele também vai trazer a obra dele da semana e a gente entabula aquela conversa tão fraterna, não é? Mas vamos iniciar elevando o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de divulgar o livro espírita a mancheias, essa grandiosa ferramenta de divulgação dessa doutrina de luz que veio à Terra em 18 de abril de 1857, para nunca mais sair da nossa presença, da nossa companhia. O Espiritismo, terceira revelação de Deus à humanidade. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Bem, meus queridos irmãos, a obra que eu trago aqui na noite de hoje, essa obra eu bem poderia levar para o programa com a filha do Hermínio Corrêa de Miranda, não é? Embora que lá a gente trata mais demoradamente da vida, da obra, não é? Como o nosso programa aqui, o intuito é só a guisa de uma indicação rápida, eu trago aqui essa obra, O Mistério de Edwin Drood. Essa obra notável, que é uma comprovação da imortalidade da alma, do grande escritor inglês Charles Dickens. Que importância tem essa obra? E se você chegar na Inglaterra, por exemplo, apresentar essa obra, o pessoal vai tomar um susto. Por quê? Porque o Charles Dickens não concluiu essa obra. Ela é um romance policial, eu li a obra toda aqui, um romance policial fantástico, só que o grande fate inglês, o grande escritor inglês, desencarnou quando ia a meio da obra. Quer dizer, apenas com metade da obra escrita. Então, ele vai para o mundo espiritual, passam-se os anos, e através do médium Thomas P. James, através da mediunidade, vejam bem que coisa fantástica, o espírito de Charles Dickens vem através do médium e conclui a sua obra escrevendo a outra metade que ele não pôde escrever em vida. Meus queridos irmãos, o que é que o grande escriba brasileiro, o Ernesto Bozano brasileiro, professor Hermínio Corrêa de Miranda, faz? Ele vai traduzir a obra em português, só que é uma tradução com notas, com comentários do professor Hermínio, e ele faz um desafio no início da obra. E ele só vem revelar esse desafio no pós-fácil. Tá? Ele pede que você leia a obra e marque no momento que ela vai mudar de autor, do Charles Dickens para o médium, que vai escrever a segunda parte. Eu tentei fazer isso. E quando a obra foi chegando, né, mais ou menos por aqui, pela metade, né? Então vejam bem, quando a obra foi chegando na metade dela, eu quis ver essa diferença, né, de narrativa, de estilo, não consegui. A obra não apenas mantém o estilo, mas o clímax do romance policial. Todo o clímax. Então, todo o mistério que é engendrado do início ao meio e do meio ao fim, o mistério de Edwin Drood. E no final da obra, o professor Hermínio revela o momento, a página onde o Charles Dickens escreveu a última palavra e onde o Charles Dickens
através do médium, retomou a sua obra, né? Pessoal, vocês querem maior comprovação da imortalidade da alma do que isso? Eu não posso dar. Em termos de obra, de resenha literária, eu não conheço, né? Então fica aqui o mistério de Eden Drood e de Charles Dickens. Charles Dickens em vida e o Charles Dickens póstumo, e com tradução, notas e comentários brilhantes desse grande escriba brasileiro, o professor Hermínio Corrêa de Miranda. Ok? É uma obra que eu reputo de maravilhosa, reputo como maravilhosa, e é um romance policial instigante, prende a atenção do leitor do início ao fim. Extraordinário romance. Ok? Então, vou abrir aqui a nossa sala virtual para o Silvio trazer a sua obra da semana e a gente manter aquele diálogo agradabilíssimo com meu amigo Silvio Mariano. Momentinho. Bem, meus queridos amigos, já estou aqui com meu amigo Silvio Mariano, pesquisador, presidente do Núcleo Espírita Jesus no Lar, aqui no Recife. Silvio, meu amigo, tudo bom? Qual é a surpresa de hoje que você traz? Boa noite, Bruno. Boa noite a todos os amigos que nos acompanham. A surpresa da noite de hoje é esse livro aqui, nosso grande Bernardo Loureiro, A Dor, a Luta e o Recomeço, né? Eu E, tenho esse livro porque na semana passada ganhei de presente do Silvio Mariano, viu, Lúcia Loureiro? Do que trata? Lúcia teve alguma participação no livro, Silvio? olha, na realidade, esse livro aqui foi um ensaio de Bernardo Loureiro, uns 3 anos antes do desencarne dele. Ele contando fatos da parte de auxílio mediúnico, tudo isso. E o livro, para fazer essa homenagem, foi muito bom, Lúcia. Trouxe informações que foi casada com ele, mostrando que ele começou uma pessoa, vamos assim, de lutador pela vida. Começou trabalhando na prefeitura, na parte de serviços gerais. Depois ele vai estudando, estudou inclusive no colégio. Eu tenho muita saudade, que foi o Colégio Central, próximo lá de onde Joana de Ângeles, Joana Angélica foi assassinada, na Bahia, é do lado quase. E a avenida tem o nome dela. Então, o Colégio Central, um colégio de Estado, tipo aqui o Colégio Pernambucano, de saudosa memória, fica, bom, excelente tempo. Então, ele foi aquele lutador e ela colocou essas informações, trazer para aqueles que não sabiam quem. Tem, às vezes, o escritor que escreveu, ele fez o livro, mas ela conta mais ou menos a vida dele. E depois também tem uma outra informaçãozinha que foi de uma pessoa que deve ter se ligado muito a ele, na parte na mediunidade, e fez bastante livro sobre Ivan do Amaral Pereira, que foi Pedro Camilo. Então, como é um pequeno opúsculo, mas muito agradável, e que eu fiz questão de dar a você, porque você também é um vibrador junto comigo, dentro das tarefas que ele fez e do homem que ele foi. Então, Bernardo Loureiro merece realmente. Inclusive, nas minhas pressas, todo domingo eu tenho o nome dele na minha agendazinha. Eu tenho um bocado de amigos e que eu tenho todo interesse em orar, sempre, principalmente nos domingos, que é o dia que eu faço meu evangelho. Desde cedo a gente ouve falar nessa personalidade Carlos Bernardo Loureiro, só que a gente não sabia, Silvio, né? Que um dia a gente ia conhecer, eu ia entrevistar 2 vezes Lúcia Loureiro, ela ia se tornar nossa amiga, sua amiga, colaborou com o livro do Jesus no Lar, não é? Então, Exatamente. tudo isso e Carlos Bernardo tá. Só que o Carlos era grande, eu não sabia que a esposa era tão grande quanto, com várias obras escritas, né, que a gente já trouxe aqui em outros programas. Mas, Silvio, o Carlos fundou com Lúcio Telma, né, o Teatro Espírita Leopoldo Machado. Mas você podia falar a obra A Dor, a Luta e o Recomeço. Ela trata também do trabalho gigantesco que o Carlos Bernardo Loureiro fez no campo da obsessão, do estudo da obsessão também, né, Silvio?
Olha, ele, como era muito estudioso, inclusive ele diz que se fundamenta muito em Kardec. Então ele vai para mostrar a questão da desobsessão, pegando a revista Espírita. Ele era um estudioso da revista Espírita. Então ele utilizou, ele disse que também pegou uma referência de um amigo dele que era presidente de um centro aí em Salvador, e apesar de ser o teatro, que é desse grande espírita Leopoldo Machado, ele dizia que o espiritismo era dos vivos e não dos mortos. A alegria cristã não é o chamado para ser espírita, para se achar que não, vamos viver e a alegria de ser espírita pelo conhecimento que você tem da vida espiritual. Então, ele deu uma série de técnicas e também para algumas pessoas, você sabe que no nosso movimento há uma discrepância muito grande por questão de pessoas que estudam pouco, tem aqueles que não aceitam algumas modificações. Então, ele aí na Bahia foi um pioneiro e, através desse grupo, ele ajudou muito casos gravíssimos de pessoas que estavam quase subjugadas, que é o último grau da obsessão. Não só auxiliava nesse sentido, como também ele ia às UTIs, nos hospitais lá, que o pessoal já sabia que ele podia ajudar. Nisso você sabe que, inclusive, a gente hoje se depara na família, um é espírita, outro é católico, e já não aceita o espiritismo, acha que é não tem valor, e às vezes gera até incompreensões e até briga, quando chega até se desentender de brigarem. Mas ele atendia isso, ia nos hospitais, pessoas que estavam quase partindo para o mundo espiritual, recuperar a saúde. Lógico que a gente sabe que cada um tem um compromisso já traçado. E, às vezes, o que ocorre é que nem todos os casos poderiam ser resolvidos. Mas, inclusive, ele fala no livro aqui, teve um rapaz que estava fosse uma casa, um hospício, qualquer coisa assim, e foi levado e para fazer, levaram lá no Telma, ele tomou passe, etc., mas no outro dia ele desencarnou. E a família disse que ele desencarnou mais pela quantidade de medicação. A pessoa vivia quase praticamente dopado. Então, praticamente, ele foi um baluarte. E o Carlos Bernardo Loureiro, eu tenho que tirar o chapéu porque ele divulgou muito o espiritismo através da rádio. Tinha uma rádio de um prefeito de Salvador, Marquetes, que é uma das maiores Ibope. Esse programa era 1 hora sobre espiritismo. Eu, inclusive, cheguei por coincidência. Eu ia algumas vezes a Salvador, assim, rapidamente, ou a trabalho, ou qualquer coisa, e uma das vezes eu vi, e eu adorei. Eu não sabia nem quem era ele ainda, nessa época. Porque você sabe que as ligações foi interessante. Ele tinha um escritório, parece que foi de advocacia perto da igreja de São Bento, na ladeira, como se fosse para a Rua Chile. E eu vi lá, né, alguma coisa depois chamando a atenção, que era a Livraria Espírita. E na época eu fui lá na Livraria Espírita. Eu já estava interessado em comprar o Espiritismo na Bahia, o Lúcio Loureiro, mas a Lúcia não estava lá, não. E aí eu comprei alguns livros, e depois eu liguei, posteriormente, eu liguei para a Lúcia Loureiro, falando sobre esse livro dela. Ela disse: "Ó, está esgotado." Você vê que é o que é a programação. E foi até melhor quando, alguns anos depois, 5 ou 10 anos depois, eu comprei a última edição, mais atualizada ainda. Mas a gente mostra os vínculos. Ele gostava também, juntamente com o Lúcio, dessas de materializações, tudo isso. Coisa que a gente tem afinidade. Eu também sou chegado a essas análises. Silvio, você falou aí nos programas de Carlos Bernardo e citou o prefeito de Salvador. O Mário Kertz foi radialista a vida toda, né? Então se tornou prefeito, então foi uma união perfeita aí com Carlos Bernardo. Mas, Silvio, veja bem, eu queria saber um pouquinho também do Carlos Bernardo Loureiro, Silvio, escritor, e fazer um pedido a você, porque antes de gravar a gente estava conversando aqui. O Silvio tem uma obra que eu conheci agora aqui, momentos antes da gente gravar,
900 páginas. Essa obra deve ser um colosso, né? Os investigadores da alma e do espírito. Os Então, ele investigadores da alma e do espírito, não é, pessoal? Olha lá. Mas se eu fale desse livro e de outros, de Carlos Bernardo. olha, esse livro é um livro de 900 páginas, em que Carlos Loureiro é, colocou exatamente esses cientistas, essas pessoas dedicadas a pesquisar o espírito. Aqui, por exemplo, dá o nome de alguns: é, Alberto de Rochal, Alexandre de Sacor, Alfredo Russel Wallace, Allan Kardec, Amália Domingos Soler, Arthur Conan, Barão de Dupotete. Quer dizer, esses homens todos, Frederico Myers, Gabriel Delany, é, Hector Doville, é, Jean-Marie Biol, Jean-Martin Charcot. Então, é uma coisa que todos os espíritos deveriam, e gosta de pesquisar. Eu mesmo digo assim, o universo do livro, para mim, é o tesouro. Eu vou navegando e eu vou lendo ao mesmo tempo vários livros, etc. Mas fico deslumbrado com uma pessoa se dedicar de tal maneira a um estudo dessa profundidade. E ele estuda sobre. Tem um outro livrinho dele aqui, que é o livro dos RAPs, a transcomunicação, quer dizer, das batidas, a transcomunicação instrumental. Ele é muito versátil. Algum livro falando sobre Jesus. Então, Carlos Bernardo Loureiro, ele, inclusive, eu também faço um agradecimento, que teve dois filhos, Marcelo, que é filho de Lúcia, que ajudou também na capa de Jesus lá, a filha de Lúcia também, que fez a correção gráfica. Então, é uma família bonita. E eles tudo dedicado à doutrina, faz isso com muito amor, muita dedicação. E é isso que precisa, não é? Silvio, a Lúcia Loureiro falou comigo e ela disse que falou com você também, né? Ela tem um amigo na Bahia que, assistindo o programa da gente, ele pediu até para você enviar o encarte das obras, já. Ah, as capas. Porque Eu, não tem, ele não tem esse livro, não chega na Bahia. Mas eu quero dizer uma coisa aqui. Pessoal, Silvio, essa obra que ele mostrou de Carlos Bernardo Loureiro é a primeira vez que eu vi na vida. Nunca vi em livraria. O Silvio vai atrás. Silvio, tanto o Carlos Bernardo como a Lúcia, aqui em Pernambuco, a Lúcia Loureiro até então era uma ilustre desconhecida. Precisa ser divulgado, né? A obra de Lúcia e de Carlos Bernardo também, né? a, a gente aqui, por exemplo, no caso de Lúcia, aí divulgou principalmente o Espiritismo na Bahia. Eu praticamente vendi quase 20 livros, e chamando e apresentando alguns. Eu achava que era uma maneira até nosso amigo Carlos Cardoso, ele comprou, disse: olha, leve isso aqui, que isso aqui tem um referencial que você pode servir, já que você é presidente da comissão. Da comissão e faz a maior feira de livro aqui em Pernambuco, a Feleal, né? Exatamente. Então, é uma maneira de passando essas informações, chegando ao conhecimento. E o livro é o grande instrumento. É quando você vê aquilo que Emmanuel disse para Chico, que o trabalho dele era o livro. Porque você veja, Chico desencarnou, já vai para quase 500 livros da Lavra de Chico. E o livro continuou circulando. Quando sai de coisa, a gente vai no sebo comprar, que é um tesouro. Agora, eu digo a você, só lamento que, às vezes, na própria minha instituição, eu tenho tão poucas pessoas para falar. Porque muitos vão ali ver um livrinho, um livro mais simples, ou um livro André Luiz, mas essa nossa troca de conhecimento já é um alento para mim, você gosta de livro, eu também gosto. A gente faz a coisa. Eu fiz um departamento lá em Jesular de obras raras, que era um livro raríssimos que eu tenho,
E só eu tenho lá porque não veio ninguém. E queria jogar no lixo. O pessoal disse, rapaz, isso aqui está muito velho. Não existe livro velho. O livro é um tesouro. Pois é. Silvio, a Lúcia Loureira também é uma escritora. Ela está atualizando uma obra dela fantástica, né? Colônias Espirituais. Brevemente vai ser relançada. É lançado. E outra coisa, o que eu gosto de ver, nesse livrinho aqui, você vê que Lúcia é tão cuidadosa que ela colocou um papelzinho aqui, já lembrando, com aquelas informações que chegou, que dizia que as meninas, que ele falava sempre a história das meninas, bodando, não sei o quê, ela já chamou a atenção, botou com errata, que Bernardo colocou como se fossem jovens. Ela disse, não, segundo informações de pesquisadores, ela tinha na faixa de 28 e 26 anos. Isso é um cuidado, porque já que não está, já está confirmado que ela não era jovem de 13 nem 14 anos, não é? Pois, do ponto de vista científico das pesquisas, então tem que adequar, não vai diminuir nada, não é? Não é questão de dizer que a pessoa tinha 16 anos, 14, não entendia nada. Quer dizer, nada, a mediunidade. A mediunidade pode ser por até de 8 ou 10 anos, como foi o caso de Chico, até 80. Precisa que a mediunidade apenas seja, nós sabemos, bem filtrada, porque a gente não vai dizer que animismo seja embuste. Não, animismo, nós somos espíritos, estamos encarnados, e o problema é a filtragem, né? Silvio, se aproximando do final do nosso programa. Silvio, eu queria aqui agradecer, lembrar, fazer uma saudação a três pessoas que eu tive no Jesus no Lar, o centro que Silvio Mariano é presidente. Silvio, bom, vou lhe dizer uma coisa, o que eu adoro no Jesus no Lar não é nem a minha palestra que eu vou fazer, né? O momento da palestra. É o antes da palestra, porque naquela livraria belíssima, então tem um jardim, todo mundo fica ali no jardim. Então eu quero mandar um abraço à querida Jane, né? Então, um abraço, Jane é uma pessoa maravilhosa. Marco Dinoar, esse grande odontólogo, um amigo há mais de 20 anos, hoje ele é um orador espírita do Jesus do Lar, né? E um abraço a uma pessoa assim, que adora os programas, diz que assiste todos, né? Então, meu querido amigo professor Salgueiro, que me dirigiu na reunião lá, não é? Então, sempre com aquela calma, aquela educação, não é? Então, é um momento de muita alegria quando eu vou ao Jesus no Lar, né? Então, conversei lá com muita gente. João Damásio, meu amigo da Casa Humilde, esteve lá também, conversou com o pessoal. Então, fica um abraço aos trabalhadores. Tem muita gente, pessoal, né? Alexandre Oyama, como é que eu posso esquecer, Silvio? Que é o braço direito do Silvio na agenda de palestra, né? Amigão, um abraço, Oyama. Eu pensava que era oriental, Silvio. Né? Não é oriental, é um cara altão, né? Um cara, gente finíssima. Um abraço a todos. É isso, Silvio. Eu acho que Lúcia Loureiro podia fazer entrar aqui com jabá no nosso programa, né? Que a gente faz propaganda dela, de Bernardo, da família Loureiro. Se Lúcia vai patrocinar o programa da gente, viu, Silvio? O patrocínio vai para o Jesus no Lar. E Lúcia, viu, Bruno, no terminar, ela fez uma cirurgia no olho e disse que teve umas dificuldades, então não está podendo nem no momento, né? Ela falou com você, não foi? Falou, ela vai levar um dia para voltar ao normal, né? É. Mas isso aí é um probleminha, né? Um colíriozinho, Lúcia vai voltar a ver. Agora só vai ter um problema, viu, Silvio? O olho dela vai voltar melhor e ela gosta de ver o programa na televisão grande, né? Aí vai Pronto. aumentar a minha feiura e a beleza do Silvio, mas a minha feiura vai sobressair. Silvio, você faz a prece aí, final.
Vamos levar nosso pensamento a Deus, para que nós possamos continuar cada vez mais elevando o nome da doutrina acima de tudo, e procurando lembrar todos nós a importância desse grande espírito de escola que foi Allan Kardec. E Maria Santíssima derrama suas bênçãos sobre todos nós e pela humanidade, hoje e sempre. Que assim seja. Bem, pessoal, próxima quarta, sempre às 20 horas, eu e Silvio Mariano aqui no Resenha Literária. Dedico esse programa a você, minha mãe. Te amo, como sempre, mais que nunca. Então, um beijo em todos. Silvio, até Até a quarta-feira.